Olá pessoal, Márcio Acabe aqui com vocês para mais uma videoaula. Nosso conteúdo de hoje será uma análise da ativação muscular nas diversas variações de exercício para peitoral. Portanto, nossos objetivos serão analisar a biomecânica do exercício do supino reto, compreender os efeitos da variabilidade dos exercícios para peitoral e elaborar conceitos e critérios para a periodização dos exercícios físicos. Nossa metodologia, videoaulas positivas, sou o professor Márcio Acabe, concentre-se na aula e vamos lá. Muito bem, pessoal, então hoje a gente vai para uma análise um pouco diferente. Essa análise está relacionada a alguns músculos dos membros superiores, em especial o peitoral, o deltoide e o tríceps. Eu irei aqui nesta aula falar de alguns exercícios para esses grupos musculares, as melhores ativações, baseado nos estudos com referência na estimulação eletromiográfica. Enfim, vamos lá então para o início da nossa aula. Entre os exercícios utilizados para desenvolver essa musculatura da parte anterior do tórax, chamado de peitoral, podemos destacar o supino reto, né, já conhecido nas academias, realizado com barras, e também um outro exercício chamado de crucifixo, executado na máquina. Muito bem, esse crucifixo ele pode ser executado na máquina, tanto quanto o halter, conforme mostra aqui nesta imagem. Então nós temos crucifixo na máquina, crucifixo com halter livre. Muito bem, ambos envolvem aí a abdução horizontal da articulação escapulohumeral. Aí vocês vão ter que voltar ali na aula de anatomia para entender dessas estruturas. Muito bem, e sendo que o supino reto também envolve a extensão das articulações do cotovelo. Desse modo, a principal diferença entre o supino e o crucifixo seria o fato do primeiro ser biarticular, onde envolve ombro e cotovelo, enquanto o segundo envolve apenas a articulação do ombro, ok? Nesse sentido, acredite-se então que os exercícios multiarticulares exigem maior coordenação neural entre os músculos. Portanto, tais movimentos já citados poderiam apresentar um padrão diferenciado na solicitação dos músculos motores primários, inclusive dos acessórios. O supino reto é um dos exercícios multiarticulares mais praticados nas academias convencionais e ele é amplamente prescrito por treinadores. Pois ele visa aí o desenvolvimento dos músculos da parte antero-superior do tórax e dos membros superiores, como o peitoral maior, deltoide e o tríceps braquial, conforme já citei no início dessa aula. O entendimento das diversas variações dos exercícios de supino pode influenciar na correta prescrição durante o treinamento de força, por isso que é o propósito nessa aula fazer a análise dessas variabilidades. Diversos são os fatores biomecânicos também que podem seletivizar aí as atividades musculares e a efetividade do programa de treinamento. Para a execução então do supino reto, o indivíduo assume a posição deitado no banco do supino, mantendo a cabeça, as costas e os glúteos aí em contato com o banco durante todo o movimento. Os joelhos devem estar basicamente flexionados, com a sola dos pés em contato com o solo. Os braços estendidos, segurando a barra, e o indivíduo deve descer a barra, que chamamos de fase excêntrica, até no músculo do peito. E em seguida deve erguer a barra, que chamamos de fase concêntrica, afastando-a do peito, da musculatura, até a posição inicial, conforme vocês podem ver aqui. Tá, ok? Isso conta com uma repetição completa. Então, descer a barra, tocar no peitoral e subir a barra novamente à posição inicial, isso conta como uma repetição. Muito bem, na posição inicial da fase concêntrica, né, na hora que vai empurrar a barra, os braços encontram-se abduzidos, horizontalmente, né, lógico, porque ele está deitado, em relação às escápulas que estão aduzidas e os antebraços flexionados. Durante a fase concêntrica são realizados movimentos de abdução horizontal dos ombros ou braços, né? Abdução das escápulas ou abdução do cíngulo do membro superior e extensão dos cotovelos ou antebraços.
Portanto, os seguintes grupos musculares são solicitados, como adutores horizontais do ombro, músculo peitoral maior, parte clavicular e externo costal. O deltoide, partes clavicular e acromial e coraco braquial, além dos abdutores do cíngulo do membro superior, músculo peitoral menor, serrátil anterior, extensores dos cotovelos, músculo também conhecido como tríceps braquial e o ancônio. Durante a fase excêntrica, que eu vou explicar no próximo slide, são realizados movimentos articulares, que é ao contrário da fase concêntrica, ok? Então, durante o movimento de extensão aqui, de empurrar a barra, vocês têm aí o recrutamento de várias articulações, de maiores, articulações maiores, articulações menores, músculos grandes, músculos pequenos, enfim. Muito bem. Curiosamente, nessa tabela, no meio do treinamento de força, considera-se que o músculo peitoral maior seja um grupo muscular maior, quando comparado aos outros, como o tríceps braquial. Entretanto, a tabela mostra que todos os valores relacionados ao tamanho muscular são maiores para o tríceps braquial quando comparado aos músculos do peitoral maior. Então, como vocês podem ver aqui nessa tabela, né, aqui nós temos os músculos já citados envolvidos durante o supino reto. Aqui nós temos os centímetros cúbicos, como se desenrolasse essa musculatura e medisse ali em centímetros cúbicos, e podemos observar aqui que o deltoide aqui ele é maior que o peitoral maior, tá? Para não ser redundante aqui, peitoral maior e o deltoide sendo maior que o peitoral maior, enfim. Aí nós temos o tríceps com 372 aqui, centímetros cúbicos, 380 para o deltoide e 290 para o peitoral. Aqui na área de secção, esse aqui é o volume médio, tá? Na área de secção transversa fisiológica, também medidos em centímetros cúbicos, podemos observar que o tríceps braquial, ele é maior do que o deltoide, que é maior do que o peitoral maior, ok? E em comprimento, desenrolando aí toda essa musculatura, nós temos aqui o tríceps braquial vencendo mais uma vez em centímetros, 27, sendo que aí sim peitoral maior em segundo e vem o deltoide em terceiro, assim como o coraco braquial e o ancônio. Ok? Então, quando muitos profissionais, entusiastas disserem que músculo do tríceps, músculo do deltoide são músculos pequenos, há controvérsias e aí tem esta tabela para que vocês desconsiderem esta informação. Muito bem, na literatura científica traz poucas informações com relação à comparação da atividade muscular entre os exercícios supino reto e o crucifixo. Um estudo feito por Helt e colaboradores compararam a atividade dos músculos peitoral maior e deltoide anterior em 3 exercícios, que foram o supino reto realizado com barras, o supino reto realizado com halteres e o crucifixo com halter. De acordo com os resultados, não houve diferença na atividade eletromiográfica do peitoral maior e do deltoide anterior entre os exercícios. Muitas variações metodológicas têm sido aí empregadas com o intuito de ampliar o conhecimento em relação ao supino reto e suas modificações. Porém, a literatura carece de parâmetros de comparação com outros exercícios que também são amplamente utilizados no treinamento de força. Como, por exemplo, um estudo de Macau e Friday, que compararam o supino realizado com pesos livres e a máquina com 60% e 80% da carga equivalente a uma repetição máxima. E observaram maior ativação da musculatura do deltoide anterior e médio durante o supino com peso livre. No entanto, não foi reportada diferenças significativas entre o exercício na atividade dos músculos do peitoral e do tríceps braquial, apenas do deltoide. Existe também uma outra variação do supino, que é o supino inclinado, o banco inclinado durante o exercício de supino,
que parece afetar aí o grau da ativação dos músculos envolvidos, citados anteriormente. Desta forma, a ativação muscular total ou de regiões dos músculos são definidas pelas características mecânicas dos exercícios, sendo um dos elementos-chave para o desenvolvimento da força e da hipertrofia. Então, nesta tabela, que foi relacionada num estudo de Barnett e Kippers, e além de Turner, eles investigaram a ação mioelétrica integrada do peitoral maior, partes clavicular e do externo costal, além do deltoide na parte da clavícula, cabeça longa do tríceps braquial e do latíssimo do dorso, durante diferentes inclinações do banco, declinado horizontal, inclinado vertical, etc. e tal, e os resultados dos estudos estão presentes aí nesta tabela. Então nós temos aqui os músculos envolvidos, nós temos a máxima ação deles e a mínima ação. Então, por exemplo, o músculo na parte externo-costal do peitoral maior, então teve uma maior ativação no supino horizontal, ou seja, no supino reto. Já na parte clavicular do peitoral maior, houve uma maior ativação no supino inclinado. A parte clavicular do deltoide, no supino vertical, que é o supino ali sentado, né? E a cabeça longa do tríceps foi recrutado, assim como a parte externo-costal do peitoral maior, no supino horizontal. E as menores, a mínima ação desses músculos, né, também estão relacionados desse lado direito da tabela. Isso faz com que a gente tenha um senso crítico na hora de elaborar aí os exercícios para determinados grupos musculares, e aí nós temos a maior eficiência na periodização desses exercícios, com maior ativação ou menor ativação para esses músculos, ao invés de ficar fazendo programinha de exercício onde o indivíduo, seu aluno, seu cliente, seu paciente, seu atleta fica lá enchendo linguiça dentro da sala de musculação. Muito bem, os exercícios geralmente são executados com total amplitude. Essa é a recomendação, né? A maior ativação, maior intensidade do exercício também está relacionado com a amplitude do movimento. Isso é permitido pela articulação, lógico, né? Cada articulação tem o seu grau de liberdade. A força muscular pode variar aí dependendo da amplitude do movimento em uma articulação específica. Existem aí possíveis mecanismos para tal variação, que pode ser em decorrência da relação comprimento, tensão muscular e no comprimento do braço de alavanca ou diferenças na ativação dos músculos. Ok? Para exemplificar isso que eu acabei de dizer, tem um estudo por Ratames e colaboradores que analisaram as diferenças na produção de força de 1 RM, ou seja, uma repetição máxima, e de 5 repetições máximas, em sujeitos treinados utilizando a amplitude parcial, que é nesta imagem superior aqui, de 90 graus. Então o indivíduo descia até 90 graus de flexão do cotovelo, de flexão do antebraço, né, amplitude, e a amplitude máxima nessa imagem inferior para o exercício de supino. Os resultados corroboram o estudo de Sullivan e de Vital, além de um outro estudo também citado por Brown, que esses autores observaram o aumento na produção da força e amplitude em amplitudes menores. Entretanto, um estudo de Massey, Vicente, Marneval, Moore e Johnson não corrobora os estudos acima citados. Este estudo analisou ganho de força em 1 RM no supino em sujeitos não treinados após 10 semanas de treinamento. Os sujeitos foram divididos em 3 grupos: amplitude parcial, amplitude máxima e o controle, o qual foi definido por uma combinação de amplitudes parciais e máximas. Os resultados não mostraram diferenças nos ganhos de força em grupos após 10 semanas. Galera, o que é preciso ficar atento a essas informações dos resultados dessas pesquisas, que foram mencionado uma valência física chamada força, e não foi analisado, isso aqui em nenhum momento foi citado
as análises de hipertrofia muscular, o qual as amplitudes também têm muita relevância. Ok? Nós estamos falando em relação à valência de força. Muito bem, o que nós podemos compreender desta análise? Grande parte das variações do exercício do supino reto analisadas mostraram ser tão eficazes quanto ao método tradicional, o que mostra que essas variações são boas opções para promover resultados por meio de um programa de treinamento mais diversificado, ou seja, onde você consiga elaborar maiores variabilidades, trabalhar a variabilidade dessa musculatura e não entrar num platô de estagnação dos resultados em função dos seus alunos, dos seus atletas, dos seus clientes, dos seus pacientes. Muito bem, pessoal, essa aqui foi mais uma videoaula e até a próxima.